Se você quer saber mais sobre a mudança de nome, você veio no vídeo certo. Meu nome é Lucas Portela, eu sou advogado e vou te ensinar na prática como modificar o seu registro civil ou como adicionar ou excluir um sobrenome. Vem comigo. Antes da gente começar esse vídeo, eu tenho que te falar duas coisas. A primeira é que eu tenho que te ensinar a regra para depois a gente aprender a exceção. E a segunda é para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda demais a disseminar o conhecimento jurídico para outras pessoas. Então, para a gente começar esse vídeo, a gente tem que entender que, como regra, pelo nosso direito, pela lei, o nosso nome é imutável, ou seja, ele não pode ser modificado da maneira que a gente bem entender. Porém, é claro que a lei de registros trouxe algumas exceções e são justamente essas que eu vou falar para vocês. A primeira exceção, ou primeira hipótese de alteração de nome diz respeito a erros grotescos. O que isso significa? Significa que quando um nome é registrado evidentemente errado, é possível se alterar esse nome sem precisar de juiz, sem precisar de processo, sem precisar de nada. Você simplesmente vai no cartório, aponta esse erro, demonstra lá para o cartorário aonde está esse erro e ele pode de ofício modificar esse nome. Vamos a um exemplo então. Digamos que o nome Larissa, né, com 2 S, foi registrado com cedilha. Isso é evidente, né, que é um erro grotesco que a gente chama, e isso pode ser alterado ali de ofício pelo cartorário. A segunda hipótese de alteração de nome permitido pela lei diz respeito aos nomes vexatórios ou constrangedores. Como assim? Se você possui um nome constrangedor ou vexatório que te causa vergonha, você pode se dirigir até um cartório de registro civil e pedir a mudança daquele nome. Um exemplo seria um homem que se chama Maria José. Digamos que ele se sinta incomodado em ter esse nome feminino no começo e queira retirar esse nome para que passe a se chamar apenas José. Então ele pode se dirigir até o cartório dessa cidade, explicar os seus motivos ali e pedir a retirada desse nome. É importante falar também que os cartórios atualmente podem vetar nomes vexatórios, ou seja, se você acabou de ter um filho ali e você quer registrar o seu filho com um nome vergonhoso, estranho, vexatório, o próprio notário ali pode se recusar a registrar aquele nome. A terceira hipótese diz respeito ao reconhecimento social, ou seja, se você é conhecido socialmente por um nome ou um apelido, você pode incluir esse nome ou esse apelido no seu nome completo. Um exemplo típico é o nosso ex-presidente Lula, né, que ele passou a se chamar Luiz Inácio Lula da Silva. O apelido Lula foi acrescentado no seu nome, então nos seus documentos consta lá Luiz Inácio Lula da Silva justamente por isso. Por ter o reconhecimento social, você pode pedir a inclusão desse apelido ou desse nome pelo qual as pessoas te conhecem. A quarta hipótese diz respeito à proteção de testemunhas, ou seja, se um dia você for testemunha num processo criminal e por causa desse processo ou depois dele você receba ameaças de morte, você pode pedir para o juiz para modificar o seu nome, se isso for suficiente para cessar essas ameaças, para que você não seja encontrado aí por criminosos devido ao fato de você ter sido testemunha num processo. A quinta hipótese de mudança de nome aí permitida pela lei é no caso de adoção, ou seja, quando uma criança é adotada, ela tem o direito de incluir ali, né, o sobrenome dos seus pais adotantes, ou seja, o seu registro civil passará a conter o sobrenome daqueles pais que adotaram aquela criança. E existem mais duas hipóteses que são quando você tem o seu nome exatamente igual ao de outra pessoa, que a gente chama no direito de homonimia, você também tem o direito de alterar esse nome, ou quando o seu nome possui uma pronúncia muito difícil. E isso geralmente acontece com estrangeiros, ou seja, quando estrangeiros vêm para o Brasil, principalmente os de origem asiática, eles podem modificar o seu nome porque o seu nome de origem é muito difícil de se pronunciar. Agora vamos falar de uma hipótese que eu recebo direto perguntas lá no meu Instagram, que para quem ainda não conhece é @lucasportela com 2 As no final. Eu busco responder dúvidas jurídicas lá dos meus seguidores quase toda semana e eu recebo muito esse tipo de pergunta que diz respeito a pessoas que possuem padrastos, né, e também possuem pais de criação. Geralmente essas pessoas querem incluir o sobrenome dessas outras pessoas que criaram elas, né, com quem elas têm um vínculo afetivo muito forte e elas não sabem como fazer isso. Vem comigo que eu vou te explicar agora. Então, se você possui um padrasto, uma madrasta, um pai de criação, uma mãe de criação e você quer adicionar o sobrenome dessa pessoa porque você tem um vínculo afetivo muito forte com ela, saiba que isso é plenamente possível e foi inclusive autorizado pela lei. Eu vou ler esse artigo junto com vocês, coloca aí na tela. O enteado ou a enteada, vendo motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou da sua madrasta, desde que haja expressa a concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. O que isso quer dizer? Significa que você pode sim adicionar o sobrenome desse pai de criação, que você tem um vínculo muito afetivo, desde que ele também concorde e desde que você não modifique nenhum outro sobrenome seu. Ou seja, você não pode retirar o sobrenome do seu pai biológico
biológico para incluir o sobrenome do seu padrasto. Isso não pode. Mas você pode deixar o nome do seu pai biológico e também incluir o sobrenome do seu padrasto, desde que ele concorde também com isso. É muito simples. Agora, uma ótima notícia aí para quem ainda não completou os seus 18 anos. Saiba que quando você atingir a sua maioridade, né, quando você fizer o seu aniversário de 18 anos, você terá uma única chance de mudar o seu prenome. O que é o prenome? O meu prenome é Lucas e o meu sobrenome é Portela. Então, quando você completa 18 anos, a lei te deu o privilégio, te deu a chance, uma única chance de mudar o seu prenome, sem alterar o restante dos seus sobrenomes. Então, você terá até os seus 19 anos para ir até um cartório extrajudicial, aqueles cartórios de registro civil, e falar que você quer mudar o seu nome. Você vai ter que apresentar uma justificativa, o cartório vai aceitar porque isso está previsto na lei, vou colocar o artigo aqui para vocês na tela. Então, vocês têm a oportunidade, para quem é menor de idade ainda, de mudar o seu prenome uma única vez na vida ao completar 18 anos, com o prazo final do seu aniversário de 19 anos. Agora, se você já tem mais de 19 anos, infelizmente não é possível mais modificar o seu nome sem processo judicial. Então, para aqueles que têm mais de 19 anos e querem mudar de nome, excluir, adicionar e etc., vocês precisam contratar um advogado, e eu já adianto para vocês que esse processo não é demorado e também não é muito caro, e que os resultados desse tipo de processo de retificação de registro civil costumam ser muito positivos, ou seja, os juízes geralmente não barram esse tipo de pedido. Mas em linhas gerais, o que você precisa entender é que para mudar o seu nome sendo maior de idade, como eu estava explicando, você precisa de um motivo muito forte, ou seja, você precisa demonstrar para o juiz por que você quer mudar o nome. Então você tem que apresentar motivos ali com o auxílio do seu advogado para que essa mudança efetivamente ocorra. Então, para ficar mais fácil, eu vou dar alguns exemplos aqui do que seriam esses motivos justificáveis, né? Esses motivos relevantes para a mudança de nome. Um exemplo muito comum que eu recebo direto, relatos lá no meu Instagram, diz respeito ao abandono afetivo, ou seja, quando o pai ou uma mãe aí abandona o seu filho, nunca criou o filho, somente registrou o filho, mas nunca mais viu, ou seja, essa criança foi criada pela avó, pela mãe solteira, pelo pai solteiro, etc, e aquela pessoa não tem nenhum vínculo com o seu pai biológico, com a sua mãe biológica. Então ela pode muito bem entrar com um processo, e aí com o auxílio de advogado você vai expor todos esses motivos, você vai falar que o seu pai nunca foi te visitar, que o seu pai nunca te criou, que o seu pai nunca esteve presente na sua vida, que você não possui nenhum vínculo afetivo com o seu pai. Você vai explicar isso na petição que é dirigida ao juiz, e o juiz vai acatar o seu pedido, e ao final do processo será expedido um papel que a gente chama de mandado. Você vai pegar esse mandado, você vai levar até o cartório de registros da sua cidade e vai falar: ó, eu entrei com um processo, saiu uma sentença aqui acatando o meu pedido, deferindo o meu pedido, aceitando o meu pedido, e agora eu tenho direito de excluir o sobrenome paterno, aqui no nosso exemplo, do meu nome completo. Então o cartorário lá do registro civil vai acatar e vai excluir esse sobrenome, e aí você vai fazer toda a mudança nos seus documentos. Agora, um problema também que acomete muitas mulheres aí do nosso Brasil que estão gestantes é quando o pai não quer assumir um filho. Então, como é que aquela mulher gestante, né, que está grávida, vai registrar o seu filho com o sobrenome paterno daquele pai, sendo que ele não vai estar junto, não vai estar lá presente, e vai sempre negar esse filho? Atualmente, as mulheres podem se dirigir então ao cartório, né, a partir do nascimento aí do seu filho, e vai falar pro cartorário, pro notário, que o fulaninho de tal é pai daquela criança, e então o cartório vai remeter isso para um juiz, para o magistrado, para que esse pai, para que essa pessoa seja notificada judicialmente, né, através de um endereço que essa mãe vai fornecer, para que esse pai compareça na frente de um juiz e o juiz pergunte então quem é o pai daquela criança, para que aquele pai possa, na frente do juiz ali, assumir aquele filho. Se mesmo assim o pai se negar, a mentir, né, na verdade, e não assumir aquele filho perante o magistrado, além das outras consequências, isso será remetido ao Ministério Público. Então o Ministério Público vai instaurar, que a gente fala, uma ação de investigação de paternidade, ou seja, será determinado ali para aquele pai que não quer assumir o seu filho que se faça exame de DNA ou qualquer outra providência que o Ministério Público entender cabível. E agora, mais ou menos aí na mesma linha, o que acontece com pais falecidos, né? Como é que uma pessoa registra o sobrenome de um pai que já faleceu? Vamos dar o exemplo aí de uma mãe, então, que perdeu o seu esposo, o seu marido, e quer registrar uma criança aí que está para nascer com o sobrenome daquele pai. Como é que isso funciona? Se esse casal, então, era casado há mais de 6 meses, ou seja, possui uma certidão de casamento há mais de 6 meses, né, que foi lavrada há mais de 6 meses, ela só vai ter que levar essa certidão e vai falar lá no cartório que esse filho é fruto desse relacionamento. Porém, se esses pais eram solteiros, né, tiveram apenas aí uma aventura e tiveram um filho, né, fruto
desse relacionamento também, essa mãe ou vai ter que ter um documento que ateste em vida, por exemplo, desse cara antes de morrer, ter assinado um documento falando que ele era o pai daquela criança ou qualquer outro tipo de prova. Digamos aí uma foto de Instagram que esse pai tirou print lá da ultrassom, postou no Instagram falando que ia ser pai. Então tem que ser alguma prova nesse sentido para que isso possa ser de fato ser utilizado como prova. Caso contrário, terá que ser feita uma ação de investigação de paternidade, como eu havia dito antes, pelo Ministério Público, e daí será requerido exame de DNA, e quando a pessoa já está morta, geralmente se faz exame de DNA ou com os parentes daquela pessoa, né, irmãos, etc., ou a gente faz exumação de cadáver mesmo, para que a gente possa pegar o material genético daquela pessoa que faleceu. Agora vamos ao resumo desse vídeo. A primeira coisa que você tem que saber se você quer mudar de nome é que isso não é muito fácil aqui no Brasil, porém existem algumas exceções, e a primeira delas é, se você ainda não completou 18 anos, saiba que você terá uma única chance na sua vida de mudar o seu pré-nome até o seu aniversário de 19 anos. Depois dos 19 anos, você somente tem algumas hipóteses, sem processo, sem advogado, sem nada, que são nomes vexatórios, ou seja, se você possui um nome aí que causa vergonha, que quando qualquer pessoa lê aquele nome sabe que aquela pessoa se sente envergonhada, você vai poder mudar o seu nome nesse caso sem nenhum processo. Você também pode incluir um nome ou um apelido que todo mundo te conheça aí na sociedade. Um exemplo é o Lula e a Xuxa. Você também vai poder mudar o seu nome sem nenhum processo quando o seu nome tiver um erro grotesco, como eu disse no vídeo, se você se chama Larissa, mas foi registrado Larissa com cedilha. Agora, outras hipóteses são se o seu nome é exatamente igual ao de outra pessoa, né, homonomia, ou quando você tem um nome muito difícil de ser pronunciado, isso geralmente ocorre com estrangeiros. Agora, se você foi testemunha no processo e você recebe ameaças de morte por causa disso, você acha que a mudança do nome vai solucionar isso, você também vai poder mudar o seu nome sem nenhum processo judicial. Porém, após 18 anos, como regra, você não pode mudar o seu nome sem processo. Você sempre vai precisar aí de um advogado para incluir, para modificar ou para excluir um sobrenome. E como eu disse para vocês no vídeo, tudo isso depende de um motivo muito forte que você vai ter que demonstrar para o juiz. E geralmente esses motivos são vergonha, né, quando você não aceita aquele nome, ou então que você é reconhecido na sociedade por outro nome que não aquele que você recebeu, ou então que você não utiliza um nome de um nome composto que você tem. Por exemplo, se eu chamasse João Lucas e eu só utilizasse Lucas, eu poderia pedir isso na justiça para que o nome João fosse retirado do meu nome completo. E algumas outras hipóteses de afetividade, ou seja, se você possui um vínculo muito forte com uma pessoa e você quer incluir o sobrenome daquela pessoa, você pode. Ou então, pelo contrário, se você não tem nenhum vínculo afetivo com seus pais biológicos e você quer retirar o sobrenome deles, daquele pai que nunca te conheceu, daquele pai que te abandonou quando você era criança, você também vai poder pedir isso para o juiz para que ele autorize a retirada desse nome. Existem outras inúmeras hipóteses na nossa lei sobre mudança de nome. Eu quero que você me conta aí o seu caso aqui nos comentários. Diga aí para mim qual é o seu relato, qual é a sua hipótese, que eu vou te responder. Eu prometo responder todos os comentários aqui e eu posso te dizer se você pode ou não mudar, né? Claro que sempre em caráter informativo, se você vai poder mudar ou não o seu nome, tá certo? Deixa aí os comentários, se inscrevam no canal. O meu nome é Lucas Portela e eu ajudo pessoas a conhecerem os seus direitos e também democratizo o ensino jurídico lá no meu Instagram, que é @lucasportela. Até mais, um abraço.